Olá, meninos e meninas do sétimo ano tarde, presentes na nossa aula de hoje temos Laline, Yuri Barbosa, Caroline, Ruth e Richardson Rabelo. Então é o seguinte, antes de eu começar a gravar, pedi para pegarem o caderno e o livro Cenário Cartográfico. Vamos utilizar os dois. O que o nosso conteúdo de hoje vai ser mencionado, ou seja, o que vamos estudar. Sobre a regionalização do Brasil, regiões do Brasil, só que dividido de duas características, duas formas. Nós temos a região brasileira, que é o primeiro mapa dividido em 5 regiões, que é chamado de divisão regional, onde essas 5 regiões são Norte, que está de verde, Nordeste de laranja, Centro-Oeste de amarelo, Sudeste de azul e Sul de rosa. Boa tarde, Davi. Do outro lado, nós temos a outra região brasileira que é dividida, só que ela é diferente, não é mais de 5 regiões. Aqui nós já temos as geoeconômicas, que é dividida em 3. Então, onde tem o número 1 é a região amazônica, onde tem o número 2 é a centro-sul e onde tem a número 3 é a nordeste. Professora, qual a diferença de uma para outra? Bem, quando a gente fala de divisão regional, que são as nossas 5 regiões, é analisado para dividir o território os aspectos naturais. E que aspectos naturais são esses? Clima, relevo, vegetação, hidrografia, solo. Já do outro lado, a divisão geoeconômica é levada em consideração outros critérios, que são 2. Quais são esses critérios? A questão social e a questão econômica. Então, é analisada a pobreza, é analisado a situação da população, desemprego, estrutura urbana, falta de saneamento básico. Então, são esses pontos de regionalização que são diferentes. Mais uma vez, primeiro mapa com 5 regiões, divisão regional, eles utilizam os critérios de aspectos naturais, clima, relevo, vegetação, solo, hidrografia. Do outro lado, a divisão geoeconômica, eles analisam 2 pontos, 2 critérios, que é o social e a economia. Deu para entender? Alguma dúvida? Certo, vamos lá. Vou colocar aqui o nosso próximo slide para mostrar para vocês. Então, quando a gente fala de divisão regional, como eu mencionei para vocês, o Brasil é dividido em 5 regiões. Nós temos as 5 de destaque. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Quando eu falo de região Norte, nós temos 3 características que representam essa região. Maior estado em extensão territorial e menor estado em extensão territorial. Todas as outras regiões, a gente vai ver essas 2 características. Aquele que tem maior terra e aquele que tem menor quantidade de terras. Mas a região norte, ela é a única que vai apresentar 3 características para vocês. Por quê? Pegando o livro de vocês, Cenário Cartográfico, quem tem, que eu pedi para pegar, vocês vão abrir na página 18, onde tem o mapa do Brasil. Então, vamos lá. Olhando aqui para o mapa da divisão regional, região norte, que é a parte verde, e quem está com o livro Cenário Cartográfico, pode observar nele que a imagem é maior. Me digam qual o estado da região norte é o maior em quantidade de terras. E aí? Qual o maior? Amazonas, exatamente. O Richardson tinha colocado Amazonas, certo. E o menor? E aí? Acre. O menor é o Acre. Então, da região norte, o maior estado em quantidade de terras, que a gente vai estudar na aula de hoje só quantidade de terras, extensão. O maior
é Amazonas e o menor é o Acre. Olhando agora para o estado, para a região Nordeste, de laranja, para quem está olhando aqui na tela, no slide e no livro. Qual o maior estado da região Nordeste? Bahia. Bahia. E o menor? Sergipe. Sergipe. O menor é Sergipe. Maior Bahia, menor Sergipe. Centro-Oeste de amarelo, qual é o maior? E aí? Mato Grosso, que o Richard colocou. E o menor? Ih, tia. Davi botou Goiânia, Goiás. Não. O maior estado da região Centro-Oeste, o maior, é o Mato Grosso. E o menor, a gente vai considerar o Distrito Federal, por quê? Porque ele faz parte do Brasil, ele faz parte de uma federação, ele é um território. Lembrando a vocês que o Brasil é dividido em 26 estados, mais o Distrito Federal, não é isso? Hein, meu povo? Pronto. O Brasil é dividido em 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, a região Centro-Oeste, o maior território, Mato Grosso, e o menor território, Distrito Federal. Agora, a região Sudeste. O mapa de vocês que está de azul. Qual o maior estado? E aí? Qual o maior estado da região Sudeste? Minas Gerais. E o menor? Espírito Santo. Espírito Santo. Então, região Sudeste, o maior, Minas Gerais, e o menor, Espírito Santo. É isso? É? Sim. É não, meu povo. O menor estado da região Sudeste é o Rio de Janeiro. Presta atenção, cuidado. Maior Minas Gerais e o menor Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ele é menor do que o estado do Espírito Santo. Agora, se eu fizesse essa pergunta para vocês, ó. Qual o estado da região Sudeste que é o mais desenvolvido turisticamente? Seria Rio de Janeiro, certo? Mas quando se fala de quantidade de terras, Rio de Janeiro, ele é o menor. Ele é menor, certo? Menor. Da região Sudeste. Espírito Santo tem mais terra que ele. E a região Sul do Brasil? Nossos 3 estados lá de baixo. Qual o maior? Rio Grande do Sul. Sul. E o menor? Santa Catarina. Santa Catarina. Então, nós temos, ó, observe. Região Norte, vimos que o maior é Amazonas e o menor é o Acre. Região Nordeste, o maior Bahia e o menor Sergipe. Região Centro-Oeste, maior Mato Grosso, o menor Distrito Federal. Região Sudeste, o maior Minas Gerais, o menor Rio de Janeiro. Região Sul, o maior Rio Grande do Sul e o menor Santa Catarina. Quem está com o livro Cenário Cartográfico, vocês vão ser mais fáceis de visualizar e me responder. Na região norte, nós temos 4 estados que são cortados pela linha do Equador. E aí, quais são esses estados?
E aí, meu povo? Região norte do Brasil, nós temos 4 estados que são cortados pela linha do Equador, ou seja, a linha do Equador passa por ele. Vamos identificar aqui no mapa. Parte verde, região norte, certo? Parte verde, região norte do Brasil. Quais são os 2 estados que ficam lá em cima na região norte? Os 2 estados. E digam aí. Roraima e Amapá. Roraima e Amapá. Esses 2 estados, eles são cortados pela linha do Equador. Roraima e Amapá. Quais são os 2 estados que estão abaixo deles? Abaixo de Roraima e abaixo de Amapá? Amazonas e Pará. Então, vamos lá. Vou perguntar de novo. Quais são os 4 estados da região norte que a linha do Equador passa por eles? Me diga aí o nome dos 4. Roraima, Amapá, Amazonas e Pará. Roraima, Amapá, Amazonas e Pará. O povo esperto, gosto de ver assim. Professora, precisa ser na ordem que a senhora falou? Não precisa ser nessa ordem. O importante é saber que são esses 4. Roraima, Amapá, Amazonas e Pará. Quando a gente vai para o socioeconômico, a imagem do lado, nós temos alguns estados que eles sofrem modificação. Por quê? Se vocês observarem, as regiões são divididas diferentes. No primeiro mapa em 5, no segundo mapa em 3. Então, isso significa que alguns estados, eles entram em outras regiões. Geoeconômica, nós temos 3 regiões. A amazônica, que é a de verde, a nordeste, que é a amarela, e a centro-sul, que é a rosa. Quais são os estados que estão localizados em 2 regiões geoeconômicas? Nós temos Tocantins, Minas Gerais, Maranhão e Mato Grosso. São os estados que ficam aqui no meio, nessa divisão, ó. Vocês estão vendo a divisão aí entre o verde e o amarelo? Não tem uma divisão? Vocês conseguem identificar que tem um estado que ele está dividido em 2 cores? Metade é verde, metade é amarela? Conseguem? E aí? Consegue identificar? Pronto. Esse estado procura a linha que divide o território entre o verde e o amarelo. Tem um estado que está partido no meio, metade dele é verde e metade dele é amarelo. Esse estado é o Maranhão, é o estado do Maranhão, que na divisão regional ele fica no Nordeste. Mas quando a gente fala da geoeconômica, metade dele está no Nordeste e metade dele está no Amazônico, do mesmo jeito do estado do Tocantins, que metade dele está na Amazônica e metade dele está na Centro-Sul. Do mesmo jeito do estado de Minas Gerais, que metade de Minas Gerais está no Nordeste e metade de Minas Gerais está no Centro-Sul, esse outro ponto aqui. E o estado do Mato Grosso, que metade está na Amazônia e metade está na Centro-Sul, este ponto aqui, certo? Então, nós temos essas divisões. O que é que vocês vão fazer agora? Essas informações, vocês podem fazer o print da tela para depois copiar no caderno ou ir copiando agora no momento que eu estiver explicando, certo? Se você estiver copiando, aí avise que eu vou dando pausa e vou esperando para você copiar. Então, vamos lá. Brasil, mais uma vez, ele é dividido de 2 formas. Uma divisão regional e a divisão geoeconômica. Regional, nós temos Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Do lado de cada região, a gente vai determinar a quantidade de estados.
Quantos estados tem a região norte do Brasil? E aí? Quantos estados? 6. 7. 7 estados. Região nordeste. E aí? Região nordeste, 9 estados. Região centro-oeste, 3 estados, mais um Distrito Federal. Região sudeste, 4 estados. E a região sul, 3 estados. Então, no total, o Brasil tem quantos? 26 estados, mais um Distrito Federal. Então, aqui é a regionalização do Brasil, dividida em 5 regiões. Região norte, 7 estados. Nordeste, 9 estados. Centro-oeste, 3 estados, mais o Distrito Federal. Região sudeste, 4 estados. Região sul, 3 estados. Agora, vamos ver se vocês lembram as informações que foram passadas quando a gente estava olhando o mapa. Qual o maior estado da região norte? E aí? Amazônica. Amazonas. Amazônica é a geoeconômico. Estado de Amazonas. E o menor? Acre. O menor, Acre. Nordeste, qual o maior? Do Nordeste. Qual o maior estado? Bahia, tia. Bahia. E o menor? E aí? Esqueceram? E o menor estado é? Tia, repete. O menor estado é Sergipe, do Nordeste. E o maior é Bahia. Centro-Oeste, qual o maior estado? Do Centro-Oeste. Mato Grosso. Mato Grosso. E o menor estado? Distrito Federal. Distrito Federal. Região Sudeste, qual o maior estado? Rio Grande do Sul. Não, Sudeste, Minas Gerais. E o menor estado é região Sudeste. E o menor estado? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Agora sim, região Sul. Vocês estão confundindo. Estava perguntando sobre a região Sudeste. O maior estado, Minas Gerais. E o menor estado, Rio de Janeiro. Agora sim a região Sul. Qual o maior estado? Mato Grosso do Sul. Não, Rio Grande do Sul. E o menor, Santa Catarina. Santa Catarina. Vocês estão confundindo os estados. Tem atenção, mapa. Prestem atenção os mapas que a gente estuda. Estão confundindo estado, colocando em regiões trocadas. Cuidado com essas informações. Então, vamos lá mais uma vez. Região Norte, maior estado, Amazonas. E o menor, Acre. Região Nordeste, o maior estado, Bahia. E o menor estado, Sergipe. Centro-Oeste, maior estado, Mato Grosso. E o menor, Distrito Federal. Região Sudeste, qual o maior? Minas Gerais. E o menor? Rio de Janeiro. Maior Minas Gerais, menor Rio de Janeiro. Região Sul do Brasil, qual o maior? Rio Grande do Sul. E o menor? Santa Catarina. Aí, lá na região norte, está faltando uma observaçãozinha, que não são 3? São 3. A terceira observação, ó, na região norte. Estados que são cortados pela linha do Equador.
Quais são esses estados? Me digam aí de novo. Nós temos quais estados? Que são cortados pela linha do Equador. Tia, Oi. Na região norte, nós temos a terceira observação, para completar. Estados que são cortados pela linha do Equador. São 4 estados. Me digam aí quais são eles. Davi colocou Roraima, Amapá, Amazonas e Pará. Roraima, Amapá, Amapá, Amazonas e Pará. Amazonas e Pará. Pará. Então, nós temos Roraima, Amazonas, Amapá e Pará. Então, essas são as informações da região do Brasil dividida em 5 partes, que é a divisão regional. Do lado, nós temos a geoeconômica, amazônica, nordeste e centro-sul. Não é isso? Sim. Aí tem um nomezinho, ó, observação. Essa observação eu vou colocar aqui no chat. Então, mais uma vez, aqui na parte da observação da geoeconômica, que são divididos em 3 partes, a divisão geoeconômica, a parte amazônica, a parte nordeste e a centro-sul. Observação, onde está destaque verde, vocês vão escrever o seguinte: a região geoeconômica utiliza 2 critérios. Quais são esses 2 critérios? A economia e o social, a forma como a sociedade vive. Tiraram o print? Então, na aula a gente viu a divisão regional do Brasil, 5 regiões. Vimos a divisão geoeconômica, 3 regiões. Vimos a quantidade de estados de cada região, o maior e o menor estado. Vimos também quais foram os estados cortados pela linha do Equador. E a forma, o critério que é utilizado para definir o Brasil em divisão regional e divisão socioeconômica. Divisão socioeconômica é com base em 2 critérios: a economia e a sociedade. E a divisão regional, vou colocar aqui no chat para vocês. Onde vocês vão escrever essa última observação, ó, a divisão regional utiliza os critérios dos aspectos naturais, como clima, relevo, vegetação e hidrografia. Vocês vão escrever lá nas regiões, nas 5 regiões: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Você coloca a observação. Deu para entender? E aí? Certo. Alguma dúvida, meu povo? Não? Para encerrarmos, lá na agenda online, a agenda online de vocês, tem atividade de casa. Livro, página 262 e 263. Essa atividade do livro, vocês deverão entregá-la no dia 13, certo? Dia 13. Então, vocês têm um bom tempo para realizar essa atividade. Quem é do presencial, a gente faz a correção na sala de aula, na segunda-feira, dia 13. Quem for do online, vai entregar no Class até o dia 13. Outra coisa, aqueles alunos que desejarem fazer a questão da página 263 no caderno, que é o mapa do Brasil, pode fazer, não tem problema. Tá bom. Atividade explicada. Dúvidas? Não. Não? Pois a gente vai encerrar nossa aula por aqui. Aproveitem o restinho da tarde de vocês. Quem não assistiu a aula de filosofia, assista. Professora, precisa ser agora? Não, não precisa ser agora. Você tem aí finalzinho de semana para assistir tranquilo.
Aproveita esses dias de descanso, que quando a gente retornar dia 13, ó, vamos com todo o gás pro resto do conteúdo, tá bom? Tchau para vocês. Tchau.